Boa noite. Deus é bom, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você vê como são as coisas, né? Nós somos bem observadores, né? A irmã Silvana, ela deu um testemunho sábado, né? E você vê como hoje, né, ela fala da palavra, né? Como os testemunhos na nossa vida nos aquece, né? Eu profetizo que cada um de vocês tem um testemunho para contar, em nome de Jesus. Porque isso aumenta a nossa fé. Amém, irmãos? No livro de Jeremias, no capítulo de número 29, o verso 11, o Senhor, ele diz assim para Jeremias passar para o povo, né, que estava vivendo uma tribulação, da seguinte forma: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Soberano e eterno Deus, quero pedir licença para poder falar da Tua palavra, Senhor. Pai querido, que nesses momentos, as palavras que soem pela minha boca, venham pelas palavras de Jesus, que disse: não se preocupe com o que há vez de dizer, porque na mesma hora o Espírito Santo vos dará palavra. Meu Senhor, que as palavras que saem da minha boca e cheguem aos corações presentes sejam do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Hoje, nosso culto, que não substitui o culto que vai vir quinta-feira, que não substitui o culto que vai vir domingo, e você saiu de sua casa para vir para a igreja. Eu acredito que Deus, Ele vai te honrar. Ele vai te honrar porque Ele contempla os bons e os maus da terra. E quando eu estava pensando hoje sobre este versículo, lembrando os irmãos que eu acredito que foi eu que dei a abertura, na ministração desta campanha, desse propósito, hoje eu estava pensando e me relembrando do primeiro dia, e todos nós, amados, nós temos uma esperança que trava o nosso coração. A nossa esperança é que dê tudo certo naquilo que nós vamos fazer. A esperança é que nada dê errado. As coisas que mudam é que nós estamos dentro de um nível, de uma visão, onde tem muitos obstáculos na nossa frente. Há momento que nós que estamos no volante de um carro, que nós temos que dar uma paradinha, porque senão a gente arrebenta com o carro, seja numa lombada, seja num buraco. E há momentos que nós temos que virar para a direita, para se desviar de algum obstáculo, ou se desviar para a esquerda, ou até mesmo ter que usar uma ré. Por quê? Porque dentro da nossa visão existem muitos obstáculos. Então nós temos um propósito no coração de que aquilo que nós vamos fazer dê realmente certo para a nossa vida. E Deus, Ele tem um propósito de que aquilo que eu e você deseja venha dar certo. Veja neste versículo aí que nós lemos, que Deus, Ele diz que Ele tem bons pensamentos a meu respeito e a teu respeito, para que aquilo que nós, e não aquilo que Ele, para aquilo que nós, e não aquilo que Ele, para aquilo que nós estamos projetando, dê certo. Olha só, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que você espera. Então aquilo que nós trajamos no nosso coração, pensamos, para que a gente possa realizar, Deus, Ele diz assim: conta comigo nesta caminhada.
Conta comigo nesta caminhada. Você não está sozinho. Olha só, Deus confirmando aí o que a irmã Silvana disse. Você não está sozinho nesta caminhada, irmão. Muitas das vezes nós pensamos sim que estamos sozinhos, porque nós não conseguimos ver com os nossos olhos carnais a pessoa de Deus. Mas Deus está dizendo nessa noite: eu estou com você e vou te ajudar para que aquilo que você deseja venha a ser realizado. Olha só, seria muito bom se neste momento você estivesse com uma caneta, anotando isso, para escrevesse assim na sua anotação: Deus disse que eu não estou só. Deus disse que Ele vai me ajudar nesta caminhada, porque muitas das vezes boas palavras saem aqui do altar direcionadas à tua vida, mas quando chega lá fora, você esquece, você não relembra Deus, você não fala com o Senhor, lembra aquele dia eu saí da minha casa para ir para a tua casa cultuar ao Senhor, acreditei no meu coração que o Senhor traria uma palavra em direção à minha pessoa. O Senhor usou o servo naquela noite para dizer da seguinte forma: que o Senhor é comigo nessa jornada, mas eu não estou vendo o Senhor agir. Peço que o Senhor me dê uma direção, acalme o meu coração, me indica se é o tempo de ir, me indica se é o tempo de ficar, para que quando eu chegar lá no fim do meu propósito, eu possa ver a mão do Senhor a meu favor e dizer da seguinte forma: até aqui me ajudou o Senhor. Glória a Deus. A gente não anota. A gente não anota, e quando nós vamos orar, a gente esquece. Sabe, se você fosse dobrar o seu joelho nesse momento e você fosse orar por tudo aquilo que Deus já te prometeu, e que talvez algumas coisas não tivessem cumprido ainda, você iria ter muito o que falar diante de Deus. Eu peguei um hábito para mim, algumas coisas eu começo a citar diante de Deus quando eu vou orar. Eu cito o dia de hoje, sabia? Todos os dias quando eu vou orar, eu cito o dia de hoje, eu cito o país onde eu estou, eu cito da onde eu vim. Tem dia que eu vou orar, eu faço como diz assim, uma relembrança, né, de toda a minha trajetória, de quando eu vim lá do Pernambuco, quando eu morava lá. Eu vou falando diante de Deus: Deus, olha, a minha caminhada foi assim, foi assim, foi assim, e eu cheguei até aqui, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, porque quando a gente vai relembrando a Deus, a gente começa a lembrar também das promessas que Deus nos fez. Quer ver um exemplo? Você lembra de uma promessa que Deus te fez que Ele ainda não realizou? Alguém tem aqui? Eu vou abrir a oportunidade. Pastor, Deus me fez uma promessa que Ele ainda não realizou. Tem alguém aqui assim? Não tem ninguém? Está todo mundo de ordem? Que bênção! Eu tenho promessas de Deus que ainda não aconteceram, e eu toda vez eu vou orar. Hoje, por exemplo, eu fui orar por uma bênção que eu estou esperando do Senhor, e que fazia tempo que eu não orava, fazia tempo que eu não falava com Deus sobre aquele assunto. E eu falei: Senhor, até me lembrei da irmã Silvana, né? Porque eu fiquei até com medo quando eu fui orar. Por que, pastor, você ficou com medo? Porque nós temos duas bênçãos aqui financeiras importantes que foram contadas. A primeira é do presbítero José Azevedo. Poxa, ele falou que demorou 30 anos. Aí vem a irmã Silvana e fala que demorou 25 anos. Eu falei: meu Deus, eu será que eu vou ter que esperar isso também? Eu falei: que o Senhor me agir mais rápido na minha vida, né? Então a gente vai orar e a gente faz uso daquilo que os irmãos contam, daquilo que os irmãos... Eu faço uso quando eu vou orar diante de Deus. Eu falo: Senhor, não é só o presbítero José Azevedo que é teu servo, não, também sou, Senhor, lembra de mim, né? Então nós temos que orar ao Senhor e relembrar a Deus, não porque Deus esqueceu, é porque a gente esquece, e quando acontece, a gente fica assim meio perdido no tempo, e esquece da promessa do Senhor, daquilo que Deus nos fez. Então Deus, Ele diz assim: eu tenho um propósito, e esse propósito que eu tenho
eu preciso realizar na sua vida, dentro daquilo que você está esperando, e eu quero te dizer que eu vou te ajudar. Pensa comigo, qual é a pessoa que sai para assaltar, um bandido sai para assaltar, e ele diz assim, hoje eu vou cometer o maior assalto da minha vida e vou ser morto no final. Ele iria? Ele iria para o assalto? Não iria. Mas ele sai dizendo que vai arrebentar, e que vai estourar, e que vai aquilo. Na mentalidade dele, ele está dizendo, não, eu vou ter sucesso. Eu vou ter sucesso. Por quê? Porque a pessoa sai exatamente achando que vai dar certo. O cara, quando pega no volante bêbado, ele não sai dali dizendo assim, não, eu vou pegar o carro e vou me arrebentar no primeiro poste que está na minha frente. Não, ele diz, não, eu vou conseguir chegar em casa, eu vou conseguir chegar em casa. Né? Por quê? Porque a gente tem aquela mentalidade de que tudo vai dar certo. Ninguém carrega um pensamento negativo. Se você tem um pensamento negativo sobre alguma coisa, nem saia do lugar. Nem saia do lugar, porque você vai se atrapalhar todinho. Então, amados, Deus ele tem um propósito de realizar na minha vida e realizar na tua vida aquilo que nós queremos. Qual é a participação de Deus? Diga assim comigo, reajustes. É isso que ele tem, é a participação dele. Diga assim comigo, encaixar no tempo. É isso, é o propósito dele. Quando Deus ele faz uma promessa para Abraão, irmãos, e diz, Abraão, vou te dar toda essa terra. Você acha que Abraão ficou feliz, irmão? Quem acha que Abraão ficou feliz, levante a mão. Abraão não ficou feliz, não. Por quê? Porque quando Deus fez a promessa para Abraão, a terra era seca, deserta, não tinha nada. Era a pior terra para se plantar. Só que quando Deus faz a promessa para Moisés, Deus disse para Moisés assim, Moisés, sim, vai no Egito tirar o meu povo e fala para eles que eles vão para uma terra que mana leite e mel. Uma terra que mana leite e mel que eu prometi a Abraão. Moisés não sabia disso. Eu e você sabe. Moisés não sabia que quando Deus prometeu a terra para Abraão era seca. Qual era o propósito de Deus? Era preparar a terra. A terra precisava ser preparada. Então diga assim comigo se você quer no propósito de Deus. Diga assim comigo, os hebreus foram tirar férias no Egito, enquanto Deus preparava a sua pousada. Olha, o que você está esperando, Deus está preparando. Viu? Você crê nisso? O que Deus está preparando para você, o que você está querendo, ainda não está tão recheado como Deus quer entregar nas tuas mãos. Viu? Receba essa palavra reveladora para mim e para a tua vida. Eu acredito que a minha bênção, ela não chegou ainda, porque quando ela chegar, ela vai chegar recalcada, sacudida e transbordante. É só esperar mais um pouquinho. Qual de vocês, mulheres aqui, quando recebeu aquela notícia assim, estou grávida, né? Vocês que já tiveram filhos, estou grávida, você com aquela alegria toda, né? Um pouco de preocupação, lógico, mas aquela alegria toda. Mas imagine se na mesma hora vem uma palavra dizendo assim, teu filho nasce amanhã. Você ia se desesperar. Não, pelo amor de Deus, ele não está pronto para nascer. Tem que nascer só daqui a 9 meses, quando tudo estiver formado. Assim é o que Deus está preparando para você. Você está grávida da bênção que Deus tem para te dar. Ele está gerando, está formando. Quando Ele for te entregar, vai te entregar de forma perfeita. Glória a Deus. Diga
Diga assim comigo, de forma perfeita. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Aplauda ao Senhor. Fique com esta palavra, porque eu fico com ela também. Amém?